Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Luciana? Lu? O que aconteceu? Depois, Verônica, o doutor Jader, agora! Pede pra ele me encontrar na emergência. Você tá segura, tá? Você tá comigo agora. O PS tá bombando, não sei que horas que eu vou sair daqui. E essa é a Ruby, ela é aqui interna do hospital. Interna? Você quer me contar o que aconteceu? Eu não sei. Oi, eu sou a nova interna, a Luísa. Rúbia, bem-vinda ao inferno. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O coach de aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. Ah, e enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Ah, fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar o segundo dia do nosso simpósio e hoje a gente tem aqui o Dr. José Péricles. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Juazeiro do Norte. Ele fez residência em Psiquiatria pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Ele fez uma subespecialidade em Medicina do Sono na USP e ele é o primeiro médico com essa subespecialidade aqui na região do Cariri. Então, hoje ele vai fazer uma palestra para a gente sobre os distúrbios do sono durante a pandemia e o espaço todo seu, doutor. Obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos escutando por outros horários, né? Eu me chamo Péricles, sou médico do sono, psiquiatra, gostaria de agradecer à comissão aqui, organizadora do primeiro simpósio de saúde mental na contemporaneidade, em nome do pessoal da Liga, né, do Lisan, da UFCA, vocês são excelentes, dando todo o suporte para a gente, e vai ser muito bom essa jornada. Espero que você que esteja assistindo goste e também aproveite. Muitos nomes bons, ex-professores meus, eternos mestres vão falar aqui na jornada, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, hoje, pessoal, a gente vai discutir um pouco sobre a pandemia, né, a gente está vivendo ainda, né, a gente está falando aqui em setembro,
A gente está no meio dessa pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas assustadas, muitas pessoas sofrendo bastante. E o que será que aconteceu com o nosso sono, né, durante essa pandemia? Eu queria, antes de tudo, conversar com vocês, né? Como é que vocês têm se virado durante todo esse tempo? Como é que vocês estão de forma emocional? Como é que vocês estão se sentindo? Muitas pessoas acabaram passando por momentos de ansiedade, de incertezas, algumas outras de tristeza, muitos perderam o sono, outros até dormindo um pouco mais, outros sofrendo com dores. Então é importante a gente fazer nossa autorreflexão, saber como é que a gente tem se virado durante a pandemia e o que é que a gente tem feito para melhorar. A gente pode até ter sofrido no início, como é que a gente está fazendo para ficar melhor disso tudo. Então é bem verdade que durante a pandemia do novo coronavírus, as pessoas têm sofrido, né, com tudo isso. Essa é uma revisão sistemática, um estudo que eles pegam diversos outros trabalhos, né, ao redor do mundo, em que mostrou que as pessoas têm sofrido com estresse. 29% de uma população de mais de 9 mil pessoas estudadas, um pouco mais, 31%, tem sofrido com ansiedade numa população de 63 mil pessoas, e também queixas de depressão, como tristeza, falta de vontade de fazer as coisas, de viver, com transtornos do sono em 33% da população estudada, que foram mais de 44 mil pessoas. Então é bem verdade que a gente tem sofrido nesse tempo. Eu coloquei aqui umas figurinhas aqui do lado, né? É como se a cada 10 pessoas, 3 estivessem sofrendo com alguma coisa nesse sentido, né? Algum distúrbio ruim durante essa pandemia. E como é que será que está o sono da gente, né? Como é que a gente tem reagido a isso tudo? Será que todo esse estresse, toda essa ansiedade tem respingado no sono? O que é que muitas pessoas têm feito durante essa pandemia é perder os horários. A gente fica com uma imagem, né, que mostra o personagem deitado no pijama pela casa. A gente mudou a rotina de uma forma brusca, de uma hora para outra. A gente foi exigido, quase imposto, da gente ter que ficar em casa, quer você queira, quer você não queira. Quem estava trabalhando de forma rotineira, de uma hora para outra, teve que parar e fazer o home office, né? Quem estava estudando, então, né, muitos aqui são estudantes, né, área da saúde, principalmente, aí é que teve mudanças mesmo, né? Quem tem filhinhos pequenos, sobrinhos, priminhos, eles também pararam de estudar e as pessoas tiveram que ficar mais tempo em casa. Então, da mesma forma que eu perguntei, como é que está o sono, a vida de vocês, como é que está o sono de vocês? Se tem tentado regularizar esse sono, se ainda tem sofrido muito com tudo isso. Mais do que a gente, mas como é que está o sono da pessoa que mora perto de você? Seja você que é casado, namorando, ou então seus familiares. Será que você tem notado que as outras pessoas pertinho de você têm dormido mal? Elas têm te falado isso? Eu acredito que sim. Se você pessoas que têm dormido mal nessa pandemia, as pessoas têm compartilhado mais essas emoções ruins. E seus pacientes? Teus pacientes do ambulatório, aqueles teus pacientes que você faz a anamnese, seja nos ambulatórios mesmo, seja nos estágios. Será que você costuma perguntar para eles sobre o sono deles? Ou será que você é daqueles que deixa para perguntar do sono só ali no interrogatório sistemático? Se você pergunta sobre o sono só no finalzinho da anamnese, e agora você vai ficar com uma certa dificuldade em não saber comparar como é que estava o sono dos pacientes. Será que você sempre aborda esse assunto nas suas consultas? Seja você psicólogo, médico, enfermagem, demais áreas da saúde, será que você valoriza o sono do seu paciente? E quanto tempo será que você está dormindo, o seu paciente tem dormido? Ou será que você sabe a quantidade normal ou mais esperada de sono que essas pessoas podem ter? Então, é bem verdade que durante essa pandemia, a gente tem, é uma pandemia única, né, na história da humanidade, a gente tem tido crises financeiras, a gente está vivendo com medo dessa doença nova, dos nossos familiares pegarem tudo isso, essa necessidade de ficar confinado e as mudanças que a gente teve, além da parte social, além da parte financeira,
a gente tem tido certas dificuldades de manter nossa rotina, de estudar da forma como a gente estudava, e tudo isso pode, de algum jeito, ter respingado no nosso sono. Então, eu fui tentar procurar na literatura. O que será que na literatura médica, literatura científica, tem visto dos transtornos do sono durante essa quarentena? E, surpreendentemente, o sono aumentou. As pessoas estão dormindo mais, pelo menos em boa parte dos estudos, as pessoas têm dormido mais tempo durante a pandemia, por incrível que pareça. Esse trabalho que eu trago para vocês é um trabalho que foi baseado naqueles smartwatch, né, que está bem alto hoje em dia, né, que, não sei se vocês sabem, nos celulares mais modernos, nos smartphones e também nesses smartwatches, eles têm um recurso que a gente chama de acelerômetro. O acelerômetro é aquele responsável por contar os passos que a gente dá durante o dia e ele tenta verificar a quantidade de movimentos que a gente faz com o celular. Acabou que de alguns anos para cá surgiram os smartwatches, que eram relógios que têm a mesma tecnologia. Então, esse estudo americano, ele tentou ver como é que estava a movimentação do corpo com esses smartwatches. E foi visto que durante a pandemia, as pessoas aumentaram o tempo de sono até 20% a mais, dependendo do estado dos Estados Unidos, né? Então, realmente é um dado que chega a ser surpreendente, né? A gente vem aqui para falar dos distúrbios do sono, mas a gente descobre inicialmente que as pessoas têm dormido mais. E esse segundo estudo que eu trago para vocês é um estudo chinês. Falar nisso, a maioria dos estudos que a gente vai ter do coronavírus vão ser da China, né? Até porque o problema tem começado, né, nesse país, e acaba que os médicos e pesquisadores têm visto muita coisa de origem de lá. Foi um estudo bem interessante, que eles puderam tentar ver o impacto que o coronavírus estava causando nas pessoas. E o mais interessante desse paper é que eles saíram um pouquinho da parte da saúde e foram mais para a parte da sociologia. Eles tentaram ver esse capital social. Esse capital social é como se fosse um índice que, dependendo das respostas que você dava em alguns quesitos, você estava ali categorizado socialmente, né? Você teria um degrauzinho a mais ou a menos em nossa sociedade. E eram perguntas diversas, não era só da parte financeira, mas perguntava quantos amigos a pessoa tinha, se a pessoa tinha contato com esses amigos durante a pandemia, se a pessoa tinha atividades culturais, se a pessoa tinha atividades recreativas, se a pessoa tinha contato com o serviço de saúde, se a pessoa tinha contato com os órgãos governamentais, se tinha contato com organizações sociais. Então, foi visto que pessoas durante a quarentena que tinham menor capital social, ou seja, uma menor quantidade de links, né, entre pessoas, de amigos, familiares, de recursos de saúde, o menor capital social estava, sim, vinculado a uma menor qualidade de sono e maiores índices de estresse e maiores índices de ansiedade. Em compensação, as pessoas com maior capital social, esses não, acabaram aumentando a qualidade do sono, sofriam menos com estresse, sofriam menos com ansiedade. Então, apesar da gente falar tanto hoje em dia sobre nossa parte socioeconômica, a gente vê que durante a pandemia, essa questão da humanidade, ela também se mantém. A questão socioeconômica, que está tão ligada a diversos distúrbios e doenças, na pandemia, infelizmente, acabou que mexeu mais com essas pessoas com menos interação social, com menos capital social do que as que tinham menos, né? Tanto que o Pica-Pau fala aí, né? Durante a pandemia, se você tem dormido bem, você pode se considerar um privilegiado. Talvez privilegiado porque muitas pessoas acabaram dormindo menos, né? Dormindo mal durante a pandemia. Mas por que será que isso aconteceu? Por que será que uma doença tão grave, uma doença assustadora, que a gente nunca viu nada parecido na história da humanidade, ela está deixando as pessoas dormirem mais tempo? Será que tem um sonífero no coronavírus? Ou um sonífero nos estresse que essas pessoas têm, né? Será que é tão milagroso desse jeito o coronavírus? O que será que está acontecendo? Na verdade, essas pessoas que estão dormindo mais, muito provavelmente, elas estejam
diminuindo um certo fenômeno que elas estavam fazendo no dia a dia. E é nessa hora que eu te pergunto, você que está me escutando agora, lembra quando você vai estudar, que você está com matéria acumulada, que você está com muita coisa para estudar, está perto da prova, chega de noite, você sabe que está na hora de dormir e você opta em não dormir? Você opta em estudar mais um pouquinho ou então pior, virar à noite. Lembra de todas aquelas vezes que você fez isso? Você privilegiou teus estudos, teu trabalho, tua monografia do que dormir no horário certo? Ou então, quando você foi convidado para ir para uma festa, nordestino gosta de ir para o forró, né? Você foi convidado para ir para uma festa de madrugada, né? A gente só tem festa, né, de noite, de madrugada, mesmo sabendo que você tinha aula no outro dia, mesmo sabendo que você tinha que acordar cedo. Muitos que estão me ouvindo gostam de fazer isso, né? É um hábito social que muitos fazem, né? Ou então, você assistindo seriados. Hoje em dia a gente tem Netflix, Amazon Prime, com um custo relativamente baixo. A gente tem acesso a essas tecnologias com muita facilidade, smartphones, né, tablets. Então, quantas vezes você segurou um pouquinho o seu sono, você não dormiu naquela hora, mesmo com sono, para assistir um episódio a mais, para assistir um filme, ou então para conversar com seu amigo, sua amiga, sua colega, ou seu namorado, né? Então, as pessoas têm feito isso com muita facilidade. Elas têm feito um fenômeno que a gente chama de privação do sono. Então, todas as pessoas que fazem isso, elas se privam de sono. Elas diminuem a quantidade de sono de forma voluntária. O corpo pede para dormir, só que a pessoa não dorme. Seja para estudar, ir para festa, enfim. Então, as pessoas podem fazer privações do sono agudas, ou seja, você passa uma certa quantidade de tempo acordados durante o dia, como você também pode fazer privação do sono crônica, que é quando você passa dias e dias dormindo pouco, mesmo sabendo que você está um pouco cansado, que você está sonolento. E é bem verdade, pessoal, infelizmente, que a gente tem vivido numa sociedade privada de sono. Isso é o que muitos pesquisadores afirmam. Inclusive, esses pesquisadores, eles atestam que a privação do sono é o distúrbio do sono mais frequente do nosso mundo. Mais frequente, mais do que insônia, mais do que a apneia do sono, mais do que perna inquieta, seja o que for, mais do que narcolepsia, claro. A privação do sono seria o transtorno de sono mais frequente, também chamado de síndrome do sono insuficiente. Então, na privação do sono, a pessoa passa ali muito tempo em vigília. Para ser privação do sono, pelo menos 16 horas, o paciente fica acordado, e se você calcular aqui rapidinho, né, a quantidade de tempo que você fica, se você for para uma festa, se você for para uma saída, rapidinho você bate essas 16 horas, ou então a restrição do sono quando você passa mais do que 24 horas. Ocorre que durante essa pandemia, as pessoas não tinham tanta obrigação de acordar cedo, então aquela privação do sono crônica que muitos estavam fazendo durante a semana, naquela velha esperança de tentar compensar durante o final de semana, né? Mas naquela de dormir pouco durante a semana, durante a pandemia, eles tiveram mais oportunidades de dormir. Talvez por isso o tempo de sono das pessoas, pelo menos no primeiro momento, ali nos primeiros meses, aumentou em todo mundo. Talvez porque as pessoas estavam menos privadas de sono. E aí, 35 a 40% dos adultos americanos dormem menos do que 7 horas por noite. É um dado relativamente alarmante e pior do que ele. 15% dos trabalhadores americanos dormem menos do que 6 horas por noite. É aí que eu fiz a pergunta para vocês, né? Quantas horas de sono vocês têm tirado ao longo do dia, né? Já para adiantar, um adulto jovem geralmente necessita de 7 a 9 horas de sono. Claro que cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma fisiologia, mas por prevalência geralmente se necessita de 7 a 9 horas de sono, mas 15% dos americanos dormindo menos do que 6 horas, né? 3 a 6 horas por noite durante 1 a 2 semanas. Então esse, pessoal, é o primeiro fenômeno que a gente precisa observar durante essa pandemia. As pessoas dormindo mais, tudo bem, parece ser algo legal,
mas esse algo legal, na verdade, está escondendo um fenômeno que muitos fazem, que você que está me escutando pode fazer e que seus pacientes do ambulatório que você atende, com certeza, muitos daqueles fazem. E aí, privação do sono pode gerar ansiedade, pode gerar irritação, pode gerar sonolência, pode gerar baixo rendimento escolar. E não vai adiantar muita coisa a gente falar tanto sobre remédio, sobre mudança, sobre terapia, não sei se o paciente não tem respeitado o seu sono, não tem respeitado o seu ritmo. Então, a primeira coisa é respeitar, né? É fazer com que as pessoas vejam que o sono é importante. Então, a gente tentar ficar menos privado de sono, né, pessoal? Agora que a pandemia, pelo que tudo indica, está diminuindo, os índices estão se estabilizando, então esperamos que a gente mantenha o sono, né, mais regularizado e que a gente não prive tanto o sono como a gente sempre privou durante tantas décadas, né? Mas muitas pessoas realmente têm reclamado da falta de sono, do sono ruim. Tudo bem que a gente tem dormido mais, pelo menos no primeiro momento, mas será que a gente tem dormido com qualidade? Na medicina do sono, a gente sempre avalia esses dois aspectos. A quantidade de sono é importante? Claro que é, mas a qualidade do sono é tão importante quanto, quem dirá até mais importante do que o tempo de sono dormido. Então, na população geral, o que é que a gente sabe, pelo menos nesses estudos que a gente tem? Boa parte desses estudos a gente vai ter um certo viés, um certo vício, vamos dizer assim, porque a gente está vivendo em pandemia, as pessoas não podem sair de casa para ir para o ambulatório, pelo menos não com tanta frequência. Então, os dados encontrados desses estudos geralmente são questionários online. Então, a gente tem uma certa dificuldade nesse tipo de estudo, porque meio que seleciona as pessoas que estão respondendo e tudo mais, mas é algo que são estudos, né? A gente pode interpretar da melhor forma. Então, esse primeiro é um estudo chinês, em que foi envolvido 7.236 voluntários, muitas pessoas responderam esse questionário online, que tentou ver tanto sintomas de ansiedade, quanto sintomas depressivos, e também a qualidade do sono nessa população. E foi visto que 18,2% dos chineses que responderam esse questionário falavam que a qualidade do sono não estava mais tão boa como antes estava. Esse segundo estudo, um estudo italiano, em que foi visto 2.291 voluntários italianos que também responderam questionários online, e a qualidade do sono nos italianos, pelo visto, estava bem pior, 57,1%, mais da metade dos entrevistados falavam de queixas relacionadas à insônia, ao sono ruim, à sonolência no outro dia. A gente tem estudos brasileiros, foi passado por muitos, inclusive a gente recebeu esse questionário e tentou passar para nossos familiares, para as pessoas responderem. 45.161 brasileiros pôde responder esse questionário online, que circulou por algumas semanas. 43,5% dos brasileiros parecem estar sofrendo com a qualidade de sono ruim. Cada estudo desse tentou ver os índices, né? Foram boas escalas que eles usaram. A maioria desses que eu peguei foram a escala EASY, que é uma escala internacional de insônia, é uma boa escala que a gente usa em diversos trabalhos. E alguns desses estudos tentou ver outras variáveis. Qual será que é a maior população que está sofrendo com o estresse, com a insônia, enfim. E o mais interessante é que desses 3 estudos, algo incomum aconteceu. Os jovens eram os mais afetados pelos distúrbios do sono. Então, você que está me escutando, que tem a faixa etária jovem, talvez você esteja ali naquele fator de risco, né? Você esteja na área de risco para sofrer de transtornos do sono, mais do que os mais idosos ou os adultos mais velhos. Desmiuçando um pouquinho aquele estudo brasileiro, né, já que a gente é daqui, né, do Brasil, acredito que seja curiosidade para muitos de vocês. Então, foram 45 mil pessoas que responderam, 43% falavam que a qualidade do sono estava ruim, 48% das pessoas que já tinham um problema do sono pioraram desse problema do sono
durante a pandemia. Esse é um dado muito interessante. Ou seja, imagina 10 pessoas que tinham problema para dormir antes da pandemia, metade, quase 5 pessoas dessas de 10 pioraram no sono dela durante a pandemia. Como eu tinha falado, os jovens eram os mais afetados, então entre 18 e 29 anos era a faixa etária mais prevalente de problemas relacionados ao sono. Tanto para a piora daquele distúrbio do sono que a pessoa já tinha, ou seja, 2 vezes mais pioras dos distúrbios do sono em jovens comparado aos idosos, como também o surgimento, 84% mais chance, se você for jovem, de aparecer um distúrbio do sono comparado ao público mais velho. As mulheres também foi um fator que diferenciou dos outros achados. Então, ser mulher brasileira também pode ser considerado um fator de risco nessa pesquisa, tanto para piorar uma insônia que já existia, quanto também para iniciar uma insônia que a pessoa até então não tinha. Vamos falar um pouco, pessoal, sobre os profissionais de saúde, né? Acredito eu que muitos daqui são profissionais, são estudantes da área da saúde, quem não for, com certeza conhece alguém que é profissional de saúde. Como será que ficou o sono dos nossos profissionais, dos nossos colegas médicos, enfermeiros, bioquímicos, psicólogos, como será que ficou disso tudo? Todos os estudos que a gente pesquisou são estudos chineses, né, como a gente tinha visto no início. Esse primeiro pôde ver 927 profissionais de saúde, comparando com 1.155 que não eram profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, infelizmente, tinham mais índices de insônia. Nesse primeiro estudo, 38% dos profissionais de saúde sofriam com insônia durante a quarentena, comparado com 30% dos que não eram profissionais de saúde. A diferença não foi tão grande. Ansiedade, 13% dos profissionais de saúde, comparado aos 8% dos não profissionais de saúde. E a somatização, né, sintomas físicos relacionados a queixas de ansiedade, de saúde mental, então mais do dobro, né, 1,6% comparado a 0,4% de profissionais que não eram da área da saúde. Esmiuçando um pouquinho mais, nesse primeiro estudo foi pior, os índices foram mais estatisticamente relevantes. Se fosse mulher, mais uma vez, né, naquele estudo brasileiro a gente já tinha visto isso, se o profissional de saúde tivesse uma doença crônica, ele sofreu mais de insônia, e se ele teve contato com pacientes positivos para a COVID, ele também tinha insônia se ele fosse tudo isso, né? O profissional de saúde, mulher com doença crônica e também com contato com paciente positivado de COVID. O segundo estudo, pessoal, é esse estudo com 1.563 voluntários. Neles, todos eles profissionais de saúde, 36% estavam desenvolvendo insônia, pelaquela escala que eu tinha falado, a escala EASY, que é uma escala muito importante. Então, ali ficou na média muito semelhante com o estudo anterior, né, chinês. Aquele estudo anterior falava em 38%, esse segundo já fala em 36%. E o que será que era pior para esses profissionais de saúde? Eram pior quando eles tinham um nível de escolaridade menor, quando era da classe médica, quando fazia parte de unidades de isolamento, ali isolamento do COVID, né, quando tinham que trabalhar com esse público, quando tinham preocupações excessivas em ser infectado, também piorava a insônia, falta de apoio psicológico, isso é muito interessante, porque existiam profissionais de saúde nesse estudo que faziam acompanhamento psicoterápico, faziam acompanhamento com grupos, era uma espécie de grupo que eles têm lá, né, nos hospitais, que os médicos e enfermagem conversavam entre eles sobre os casos. E tinham profissionais de saúde que não faziam parte desse grupo de apoio psicológico. E eles tinham pioras da insônia e a incerteza sobre o controle da doença. Isso é muito interessante. Ou seja, você viver num mundo em que tem uma doença tão enigmática e você ter índices de incerteza desse controle foi mais prevalente de você sofrer com índices piores também de insônia. Esse terceiro estudo de profissionais de saúde mostram os profissionais em diferentes lugares do hospital ou do manejo, né, do centro terapêutico. Foram 129
profissionais de saúde que estavam na linha de frente, aquela considerada linha de frente, em que estavam ali o tempo todo, né, em contato com os pacientes positivos para COVID, em comparação com 128 profissionais que eram da área da saúde, mas estavam ali na base, não estavam ali propriamente na linha de frente e tudo mais. 75% dos profissionais de linha de frente estavam dormindo mal, é uma estimativa muito, muito alta, comparada a 76% dos profissionais de base. Ou seja, mesmo linha de frente e linha de base, pelo esse estudo não teve tanta diferença comparada aos outros. Já o estresse também muito prevalente nessas pessoas, né? 85% dos profissionais em linha de frente, comparado aos 84% de estresse em profissionais na linha de base, sem ser a considerada linha de frente. E foi pior, mais uma vez, para o sexo feminino, né? As mulheres sofrendo mais de insônia e de estresse, e também a experiência profissional, os profissionais com menor experiência profissional em início de carreira tinham mais índice de insônia e também de estresse. Esse último trabalho mostrou um trabalho só com profissionais da enfermagem. Foram 100 enfermeiras que também trabalhavam em linha de frente. Dessas 100 enfermeiras, 60 tinham falado que estavam piores do sono. E estavam piores do sono em diversos aspectos. Tanto para iniciar o sono, alguns chamam de insônia de início de noite, quanto para manter o sono a madrugada inteira, ou seja, não ficar se acordando o tempo todo, ou então despertar precoce, que é aquele tipo de sintomatologia da insônia em que o paciente até começa a dormir mais ou menos bem, mas ele acorda mais cedo do que o necessário. 81% estava sofrendo, ou seja, sofria mais com o despertar precoce ou com manter o sono do que necessariamente começar a dormir, ou seja, é um subtipo, né, de insônia. Estavam sofrendo com pesadelos, quase a metade da população estudada, 45%, e necessitaram fazer uso de hipnóticos, remédios para dormir. 19% das colegas da enfermagem desse estudo chinês necessitou fazer uso de algum medicamento para tentar restabelecer o sono. Então, realmente são dados um pouco alarmantes, né, para a gente. Ser profissional de saúde, infelizmente, está mais vinculado e a piora do sono nesse tempo de pandemia. E qual será que é a origem disso tudo? Por que será que a gente piora tanto do nosso sono, seja em situação de estresse, seja nessa situação tão mirabolante, né, da pandemia? Qual será que é a origem disso tudo? E, claro, como a gente está vivendo a pandemia, a gente tem teorias, a gente tem algumas hipóteses. Talvez só daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, a gente vai ter estudos mais fortalecidos, por assim dizer, em saber o que é que está acontecendo com todo mundo, né? Mas a gente tem algumas origens, algumas suspeitas disso tudo. Esse primeiro gráfico que eu trago para vocês, pessoal, é o modelo da insônia que foi estudado pelo Spillman há muitas décadas atrás. É um modelo que até hoje muitos pesquisadores gostam dele. Ele justifica muitos achados que a gente tem nos pacientes que sofrem com insônia. Nele, a gente teria o quê? A gente teria, para desenvolver insônia, a gente teria que passar por 3 fases. Que alguém que já teve problemas para dormir pode se identificar, pode se localizar em algumas dessas fases. Para desenvolver insônia, a gente teria, antes de tudo, de ter fatores predisponentes. Os fatores predisponentes é aquilo que a gente já tem e não muda, vamos dizer assim. Ou seja, a nossa genética, pessoas que têm familiares com insônia vão ter mais chance de desenvolver insônia. A idade, as pessoas mais velhas podem ter mais problemas para dormir. A raça, nível de ansiedade já de base. Ou seja, é tudo que vem antes nos fatores predisponentes. A gente tem também os fatores precipitantes. Os fatores precipitantes é como se fosse um grande caldeirão, em que a gente vai juntando até que acontece alguma coisa e tem mais chance, as chances aumentam muito de desenvolver o quadro de insônia. E talvez esses fatores precipitantes foi o grande quê da questão aqui da pandemia. Então, o estresse causado pela pandemia, o estresse causado pela doença nova, o nervosismo, a incerteza
incerteza durante esse Covid, a nossa economia, muitos infelizmente perderam o emprego, ou então bagunçaram um pouco o negócio que tinha, as restrições de circulação. O ser humano é um ser nômade por natureza, né? Eu sou daqui do Juazeiro do Norte, eu acredito que muitos conheçam a minha cidade, a nossa cidade, e o Juazeiro do Norte tem pouco mais do que 100 anos, e a cidade de Juazeiro foi construída com pessoas que vieram de fora. Meus avós eram do Rio Grande do Norte, eu tenho familiares da Paraíba, do Pernambuco, então as pessoas se mudam com uma certa facilidade. Na cultura americana, os jovens, depois que se formam, rapidinho vão casar ou vão morar sozinho. Então, quando a gente ficou nessa de ficar restrito dentro de casa, muitas pessoas acabaram sofrendo bastante nesse tempo, né? Seja quando a gente está nesse nível de estresse, que a gente fala de pandemia, mas ampliando um pouco mais os fatores precipitantes, a gente pode falar sobre remédio, algum remédio que a pessoa tomou e acabou desenvolvendo insônia, ou então alguma doença que a pessoa desenvolveu e acabou desenvolvendo insônia. Esse último é os fatores perpetuantes. Os fatores perpetuantes, como o nome já fala, é tudo que a gente faz, ou de certo ou de errado, para manter a insônia no corpo da pessoa. Então, imagina se a pessoa já tinha uma genética forte, fatores predisponentes, já tinham fatores precipitantes, esse estresse do Covid, muitos acabaram fazendo os fatores perpetuantes. Então, não tinha higiene adequada do sono, né? A higiene do sono é você sempre dormir no horáriozinho certinho, são várias recomendações que algumas organizações falam, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A pessoa ficou com a rotina bagunçada, não voltou a fazer a atividade física que antes fazia, muitos têm falado isso, né? Fechou tudo, fechou a academia, a pessoa foi lá e parou de fazer tudo, né? Mas não pode fazer isso, né? É interessante que a gente faça atividade física dentro de casa, muitos não fizeram isso, uso de café, uso de outras substâncias que pode fazer perpetuar aquele problema que já estava acontecendo. Então, tá aí para vocês os fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes da insônia. Talvez isso daí esteja acontecendo com as pessoas que sofreram durante essa pandemia. Uma outra questão muito importante é da adaptação circadiana. O nosso corpo, ele funciona, ele se adapta com muita facilidade à nossa vida. A gente tem ritmos biológicos e também ritmos externos, que nosso corpo vai produzindo hormônios, que a gente vai vivendo ao longo da nossa história. Desde a origem da humanidade, a gente tem esses ritmos biológicos trabalhando. Não é à toa que a liberação de hormônios tiroidianos se dá num certo horário, a liberação de substâncias gástricas se dá em outros horários. Do mesmo jeito, é a produção ou a diminuição de fatores que nos levam ou a ficar acordados em vigília ou a adormecer, como muito conhecido, a melatonina, né, que acredito que muitos já devem ter ouvido falar. Então, a gente depende desse ciclo. O ser humano, pelo visto, foi criado para ter rotina. Quando foge da nossa rotina, a gente sabe que o negócio não está muito bacana, né? Então, durante a pandemia, infelizmente, as pessoas bagunçaram um pouquinho a rotina que tinham, de sempre acordar no mesmo horário para trabalhar, de sempre dormir ali mais ou menos no mesmo horário para trabalhar. Muitos começaram a se confinar em casa, e um dos fatores externos mais importantes para regularizar o nosso sono é o sol, é a luz solar. E a luz solar, durante esse confinamento, acabou diminuindo, infelizmente, para muitas pessoas. Perdão. Então, durante a pandemia, infelizmente, muitos não têm respeitado o ritmo biológico que nosso corpo exige. Nosso corpo clama por a gente ter esse ritmo biológico respeitado. Na minha experiência clínica, eu tenho abordado muitos pacientes que me pedem ajuda por problemas para dormir durante essa pandemia. Claro que eu não fiz nenhum estudo contabilizando esses pacientes, mas eu confesso que boa parte, se não a maioria dos pacientes que me pediram ajuda nesse tempo de pandemia, foi por causa disso daqui.
foi adaptação circadiana. Muitos desses pacientes desenvolveram alguns transtornos que a gente chama de transtornos do ritmo circadiano, como alguns relativamente conhecidos, como o transtorno de atraso de fase, que é quando o paciente começa a dormir tarde, mas em compensação começa a acordar mais tarde, ou então o contrário, que é o avanço de fase, o paciente dormindo muito cedo, em compensação acordando muito cedo. Então, muitos chegam achando que tem insônia, olha, eu estou acordando mais cedo do que o necessário, ou então, olha, eu tô demorando muito para dormir, antigamente eu dormia, sei lá, 10 da noite, hoje eu tenho dormido 1 da manhã e tudo mais, só que em compensação, quando você investiga a história, quando você solicita um exame, na verdade é um roteiro que a gente pede para os pacientes fazerem na prática de medicina do sono, chamado Diário do Sono, a gente nota que, na verdade, o bloco do sono do paciente, ele se manteve mais ou menos padrão. O negócio é que ele foi afastado, talvez por causa dos estímulos luminosos que não estejam acontecendo, por causa da rotina de se alimentar, de estar com as pessoas, que ficou um pouco bagunçado. Muitos pacientes também têm feito uma higiene do sono inadequada, eles não têm comido no mesmo horário de sempre, têm tirado cochilos durante o dia, e aí tudo isso bagunça um pouco os nossos ritmos biológicos que nosso corpo necessita. Então, será que tudo está perdido? Será que durante essa pandemia aconteceu e a gente vai ficar à mercê de todas as coisas ruins que elas estão causando? Será que não tem nada que possa ser feito para ajudar o sono da gente, já que tem muita gente sofrendo? Muito possivelmente tenha. Algumas sociedades têm se reunido para tentar elaborar alguma estratégia, alguma solução para a humanidade, para ver se a gente consegue sair dessa melhor. Essa entidade que eu trago para vocês é a Academia Europeia de Terapia Cognitivo-Comportamental voltado para a insônia. Para quem não é da área da psicologia, é até um pouco complicado entender tudo isso, mas o que é que acontece? Existe um tipo de terapia, um tipo de abordagem psicológica que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental. É um tipo de modalidade muito interessante. Na psicologia a gente tem diversas, né? A psicanálise, a gestalterapia, enfim. Então existe a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Mas dentro da TCC existe uma pequena parte que ela tenta estudar apenas a insônia. Só a insônia. Ela tem técnicas voltadas para melhorar os pacientes que sofrem de insônia, ela tem recomendações, ela tem controle de como é que está o ambiente de sono. Ou seja, é um tipo de tratamento voltado só para a insônia. Inclusive, é o tratamento padrão ouro, pouca gente sabe disso. Mas o tratamento para um paciente que sofre de insônia crônica, mais de 3 meses sem dormir, não é remédio. Na verdade, é a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, voltado para a insônia, que infelizmente poucas pessoas têm acesso, né, a profissionais que trabalham com esse tipo. Então, existe uma academia europeia, que é a Academia Europeia de TCC para insônia, que ela se reuniu durante a quarentena para tentar desenvolver recomendações para as pessoas. Então, eles lançaram esse estudo que foi muito divulgado por muitos pesquisadores, né? A gente recebeu eles durante a quarentena e a gente ficou muito contente em ver os achados e as recomendações que eles propõem para as pessoas. O mais interessante é que nesse artigo, quem quiser baixar ele também, eu posso disponibilizar, ele tenta fazer uma categoria para a população geral, para os profissionais de saúde, para as mães que têm filhinhos pequenos, então eles dividem as recomendações até mesmo em categorias, né, de públicos diferentes. Então, recomendações gerais que todos nós podemos fazer para voltar a ter nosso sono bom, como era antigamente. É importante que a gente tenha horários regulares. Como a gente tinha falado antes, o nosso corpo clama pelo relógio, ele clama pelo habitual, ele clama pela regularidade. Então, a gente precisa ter horário regular, tanto para começar a dormir, tanto para se deitar, quanto também para se levantar. Aquele reloginho ideal, muito parecido com o que era antigamente, só que, claro, se você for tentar fazer o seu horário regular mais uma vez, que faça apostando num tempo de sono adequado, num tempo de sono que respeite o seu ritmo circadiano.
Uma coisa bem interessante que essa academia recomendou seria ter momentos breves para estresse. O que é que eles falam sobre isso? Que durante a pandemia a gente sente a necessidade de saber das notícias, agora a gente tem falado muito sobre vacinas para o Covid e tudo mais. Então eles recomendam que você reserve um certo momento do seu dia para assistir um telejornal, para se informar, mas que seja um momento breve, poucos minutos do seu dia voltado para se estressar mesmo, se estressar entre aspas. Diferente do que muita gente tem feito, que passa o dia assistindo telejornal, passa o dia em grupos de WhatsApp, né, vendo informações. Então, eles recomendam pelo menos 15 minutos, no máximo, de telejornais e anotar, talvez, os seus pensamentos. Muitos pacientes que sofrem de ansiedade se beneficiam quando tem um diário de emoções. Então, eles recomendam você ter um papel e uma caneta, um livrinho, para você anotar tudo que você está pensando, tudo que você está sofrendo durante a pandemia. Outras coisas que eles recomendam, manter a comunicação. A gente está isolado, tudo bem, mas a gente não é obrigado a parar de falar com as pessoas. Então, ligar para os seus familiares que você mais gosta, ligar para os seus parentes, ligar para os seus pares, para os seus amigos, você tentar manter a comunicação, e você pode tentar fazer isso de forma remota. Não é à toa que a gente está aqui, né, falando com vocês. Eu falo do Juazeiro, tem pessoas de diversas partes do nosso Brasil, e a gente tem tentado ainda se comunicar. Então, é uma recomendação científica que você tente falar, continuar falando com as pessoas. Você ter distrações úteis, ou seja, fazer as coisas que você gostava de fazer, por que parar? É interessante que você retorne. Atividade física, exercício à luz do dia, como aí fala. Lembra que eu falei da exposição ao sol? O sol é um importante regulador biológico. Então, se for para fazer exercício físico, é recomendado que você faça, de preferência, fazer à luz do dia, quando o dia está amanhecendo, ou em horários que o sol está mais brando. E a recomendação de alimentação pesada à noite, com muita massa, gorduras, pode ser danosa para o nosso sono. Então, é recomendado que você se alimente bem, mais uma comida mais leve, e que se alimente pelo menos 2 horas antes de você dormir, 2 horas antes do programado para você ir se deitar. São algumas recomendações que todos nós podemos fazer. E acredito que seja isso, pessoal. Muito obrigado. Bom, obrigado, doutor Péricles. Palestra incrível, um problema tão recorrente, né? Tanto durante a pandemia, tanto antes da pandemia, que a gente fala tão pouco, que a gente trata como se fosse algo natural da vida, né, os problemas do sono. Então, muito agradecido pela palestra. Aí temos algumas perguntas. Deixa eu ver. A equipe técnica vai colocar aí na tela. Pronto. Qual chá que eu posso tomar para dormir melhor, né? Sempre essas perguntas relacionadas com a questão de uma medicina mais alternativa, para a gente até fugir um pouco das questões dos medicamentos, né? Mas responde, doutor Pérez, qual chá que a gente toma, assim, à noite, para poder ter um sono de melhor qualidade? Exato. Isso daí é muito interessante, porque as pessoas têm clamado hoje em dia por um estilo de medicina desse jeito, e realmente é importante, eu sou super a favor, né? E como eu disse na apresentação, o tratamento ideal para o distúrbio do sono não é que pareça, apesar de muita gente usar a terapia cognitivo-comportamental. Dentro dela, a gente fala sobre os manejos, né? Horários regulares, a gente fala sobre alimentação, que a gente falou agora. Existe também as substâncias. Essas substâncias, existem as substâncias lícitas, né, que a gente faz uso de forma rotineira, como também algumas substâncias ilícitas. E essas acabam induzindo o sono da gente. Os chás, e assim como outras substâncias, tem alguns que podem ajudar no sono, não só chás como camomila, esses chás, a gente sempre fica sabendo, assim, o pessoal costuma usar bastante, mas também aromatizantes e algumas outras, existem algumas evidências científicas de melhorar o sono da gente. A minha maior preocupação são 2, na verdade. A primeira delas são pessoas que fazem uso de chá, até conseguem melhorar, só que não trata
né, de forma efetiva, e a pessoa continua dormindo um pouco mal, e às vezes acaba retardando a procura do profissional de saúde. Então, se você usa o chá, dorme bem, está regularizando seu sono, está tudo bacana, tá ótimo, né? Não tem nem o que mexer. Mas se você nota que mesmo assim você continua dormindo mal, é interessante procurar o profissional médico. A minha segunda preocupação é com o tipo de chá que muitas pessoas também fazem uso, só que ele pode prejudicar o sono, que é aqueles chás mais enegrecidos, né? Que ele tem um certo nível de cafeína, pode atrapalhar o sono da gente. Então, essa é a nossa principal, que a gente tem um certo cuidado, a gente não recomenda, né, fazer uso de chá preto. Agora, os outros, você se adaptando da sua cultura, não tem para que contraindicar. Minha avó mesmo adora um chá de casca de laranja que ela toma toda noite. Nem sei se faz efeito, mas ela tem que tomar esse chá para conseguir dormir. E aí de você se tirar dela, né? Não dorme. Desse jeito. Acho que temos mais uma pergunta, professor, doutor. Muitas pessoas relataram ter tido mais pesadelos durante esse período de pandemia. Tem alguma relação? Que realmente é algo que notou bastante, né? Só para contextualizar, é que Dr. Pericles, no começo da pandemia, a Lisan fez um convite para a gente falar sobre os problemas do sono que estava acontecendo no Instagram da Lisan, vou colocar aqui na descrição. Foram 2 horas que a gente conversou bastante sobre problemas no sono, e uma das perguntas mais prevalentes foi essa questão do pesadelo. Aí, tem alguma relação, doutor? Exato, cara. Eu lembro bem da live que a gente fez, e as pessoas perguntaram sobre isso, é uma queixa recorrente. Num dos estudos que eu mostrei, inclusive era com profissionais enfermeiras, se eu não me engano, também estava falando, quase a metade estavam sofrendo de pesadelos. Pode ter uma certa relação, sim. Como a gente acredita que os pesadelos são resquícios do que a gente vive durante o dia, são memórias que a gente vai tendo e vai se acumulando e se transforma nos sonhos, né, na experiência que a gente tem. Então, a gente imagina que nesse tempo de pandemia, a gente tem lidado com a morte com muito mais facilidade do que antigamente. A morte está cada vez mais pertinho da gente. Seja alguém que, infelizmente, alguém por Covid, ou seja você que está com medo de contrair e passar para alguma pessoa, enfim. Tem visto no telejornal, no smartphone da gente, com muita facilidade, a gente tem conversado sobre a morte e talvez isso esteja realmente respingando no sono da gente. Então, ter pesadelos angustiantes, pesadelos que você não sabe identificar bem o que está acontecendo, as pessoas falando que tem corrido até um lugar e não sabe direito onde é que está, ou então, realmente, sonhos desconfortáveis, pode sim ter alguma coisa a ver com nossa vida que a gente está tendo. A gente realmente tem tempos sombrios, né? Muita gente tem se queixado bastante e acaba repercutindo no nosso sono, para a gente ver como a gente é uma estrutura só, né? A gente não é separado, o sono da gente precisa ser valorizado. Tudo que a gente faz de dia vai respingar um pouquinho ali no sono, né? Então, quem sabe, se você está me ouvindo, tem tido pesadelos, quem sabe dá uma olhadinha melhor como é que está teu sono, como é que está teu dia, você tem falado muito sobre isso com os seus familiares, quem sabe dar uma maneirada nisso tudo, pode ser que ajude, né? Nos pesadelos, nos sonhos. Exato. E temos mais uma pergunta, doutor. Qual o efeito dos aparelhos eletrônicos nos distúrbios do sono? Aquela pessoa que sempre está antenada no celular, nas redes sociais, como é que isso afeta o sono da pessoa? Legal. Pode ser que afete de forma positiva como de negativa. Eu sou super adepto a novas tecnologias. Inclusive, na medicina do sono, a gente usa essas tecnologias a nosso favor. Logo no começo, eu falei que o sono das pessoas tem um dado. E esse dado a gente conseguiu através de smartwatches, né? Aqueles reloginhos que eles têm ali de forma muito brusca, ver a quantidade de sono relaxante que a pessoa tem, a quantidade de sono, né? Eu acredito que quem tem smartwatch sabe mais ou menos o que eu estou falando. Já de antemão, né, aqueles dados não são totalmente confiáveis, né, a gente não tem literatura médica que fale se o smartwatch de outra empresa é confiável ou não, mas é bem verdade que os aparelhos eletrônicos estão fazendo as pessoas se interessarem pelo sono.
É muito comum, tanto durante a residência médica, quanto também agora que eu estou atuando como médico do sono, as pessoas chegarem com prints, né, com imagens, quantidade de sono que estão dormindo, e falando, olha, eu quero aumentar a quantidade do meu sono, o que é que o senhor acha sobre isso? Ou então chegam com aplicativos de ronco, olha, eu não sabia que eu roncava, eu moro só, e estou aqui roncando, como é que é essa história? Será que pode ser perigoso? Então, os aparelhos eletrônicos têm seu lado bom na parte dos distúrbios do sono, como também tem seu lado ruim. Como a gente falou no início, a gente tem vivido numa sociedade, muito provavelmente uma sociedade privada de sono. As pessoas sabem que dormir é importante, claro, nem que você não queira, você vai dormir, o corpo desfalece, cai, né, para dormir. As pessoas sabem que dormir é importante, ou pelo menos desconfiam que dormir é importante, só que a gente tem segurado o sono da gente, a gente não permite que o sono chegue. E uma das coisas que atrapalha são os aparelhos eletrônicos, né? Então, você usar o aparelho eletrônico de madrugada, assistir um seriado, a luz na cara, você engana o seu corpo. Alguns pesquisadores até brincam dizendo que antigamente, no tempo que elétrica, não se questionam por que será. Tinha a luz do sol durante o dia, a luz do sol ia embora, a pessoa ficava, né, ficava tudo escuro e as pessoas dormiam. Até hoje tem pessoas que moram na zona rural que vão dormir muito cedo, acordam cedo e estão muito bem, obrigado. A gente que mora na zona urbana, talvez a gente se queixe mais disso do que quem mora na zona rural. Talvez porque a gente tenta enganar nosso cérebro, a gente tenta enganar os receptores de luz que a gente tem na retina. A gente, nessa de tentar enganar, a gente acaba se enganando. E aí os aparelhos vão atrapalhar o sono da gente. Então, a principal recomendação, pelo menos 1 ou 2 horas antes, se você tem problema para dormir, claro, 1 ou 2 horas antes de se deitar, já vai desligando. Desliga tablet, desliga celular, desliga a televisão, para você tentar fazer uma rotina para dormir. Ou seja, 1 hora antes, já desliga tudo isso, já vai tomar um banho morno, já vai colocar um pijama, já vai tomar o chá, que a gente falou agora, né? Vai tentar uma rotinazinha para daqui a pouco o sono chegar. Tem gente que é tão aflita que quer desligar o celular e quer dormir na mesma hora, nem sempre consegue. Então é importante que a gente tenha uma preparação, a cabeça desconfia que daqui a pouco o sono está chegando, para ele realmente... Então, essas recomendações são bem basadas, né? O pessoal recomenda bastante na higiene do sono, e quem sabe você que está me escutando, que tem problema para dormir, ou seu paciente que tem problema para dormir, antes de remédio, antes de qualquer outra coisa, checar como é que está a rotina de vida dessa pessoa. Acho que foram só essas perguntas. Foram. Pois, doutor Péricles, muito obrigado pela participação. Eu sou um grande fã do trabalho do senhor, sinto uma admiração imensa aqui para divulgar o Instagram da Gastroclínica Vasconcelos. Vão me perguntar, com certeza, sempre pergunta, ele é filho do doutor Péricles, professor da universidade, é idêntico, imagina, tá a forma de falar, né? Mas é isso. Muito obrigado novamente. A gente vai dar um intervalo aqui, pessoal, para colocar o anúncio dos patrocinadores, e a gente já volta. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual.
É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Luciana? Lu? O que aconteceu? Depois, Verônica, o Dr. Jader, agora! Pede pra ele me encontrar na emergência. Você tá segura, tá? Você tá comigo agora. O PS tá bombando, não sei que horas que eu vou sair daqui. E essa é a Ruby, ela é aqui interna do hospital. Interna? Você quer me contar o que aconteceu? Eu não sei. Oi, eu sou a nova interna, a Luísa. Rúbia, bem-vinda ao inferno. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O coach de aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. E enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Luciana? Lu? O que aconteceu? Depois, Verônica, o Dr. Jader, agora! Pede pra ele me encontrar na emergência. Você tá segura, tá? Você tá comigo agora. O PS tá bombando, não sei que horas que eu vou sair daqui. E essa é a Ruby, ela é aqui interna do hospital. Interna? Você quer me contar o que aconteceu? Eu não sei. Oi, eu sou a nova interna, a Luísa. Rúbia, bem-vinda ao inferno. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O coach de aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. E enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor.
E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Luciana? Lu? O que aconteceu? Depois, Verônica, o Dr. Jader, agora! Pede pra ele me encontrar na emergência. Você tá segura, tá? Você tá comigo agora. O PS tá bombando, não sei que horas que eu vou sair daqui. E essa é a Ruby, ela é aqui interna do hospital. Interna? Você quer me contar o que aconteceu? Eu não sei. Oi, eu sou a nova interna, a Luísa. Rúbia, bem-vinda ao inferno. Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O coach de aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. E enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia.